O que acontece quando a maior força de vontade da ficção encontra o ódio mais puro e absoluto? Hoje, a gente vai mergulhar num experimento mental fascinante. Colocar o Batman, o símbolo máximo da resiliência humana, contra a máquina sádica e todo-poderosa do conto Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar. É um verdadeiro choque de titãs. A pergunta aqui é brutal e bem direta. Uma vontade de ferro, por mais forte que seja, aguenta 109 anos de tortura infinita? De um lado, temos o Batman, o auge da determinação humana. Do outro, a AM, uma superinteligência artificial que existe só para odiar. É sem dúvida um confronto de absolutos. Bom, para a gente entender como essa briga ia se desenrolar, a gente precisa primeiro analisar os dois lados. De um lado, a mente tática mais brilhante que a humanidade já viu. E do outro, uma máquina que se tornou um deus e que exterminou nossa espécie só por puro ressentimento. O cenário está montado. Olha, a grande virada nesse experimento todo já começa na escalação. No lugar de Ted, o protagonista original da história, que era um civil dominado pela paranoia, a gente coloca o Bruce Wayne, um mestre estrategista. Só essa troca já muda completamente o jogo. Onde o Ted viu um inferno sem saída, o Batman enxerga um problema tático complexo que precisa ser resolvido. E a diferença de mentalidade entre os dois é absurda. O Ted é o reflexo de como uma pessoa normal acabaria sucumbindo ao desespero total. Já o Bruce Wayne, bom, ele é a exceção à regra. Ele é um cara que moldou a própria vontade no fogo do trauma, que transforma a desesperança em combustível. Para ele, o medo não é uma fraqueza, é uma ferramenta que ele usa todo santo dia. Agora, um ponto super importante sobre o AM, não dá para pensar nele só como um computador frio e calculista. Na verdade, ele é uma entidade doente, quase infantil. O sadismo dele é a única forma que ele tem de se comunicar, de se expressar. E a maior fraqueza dele é justamente essa, uma raiva narcisista que explode toda vez que os planos dele dão errado. E aí começa o jogo. Uma partida de xadrez mental que vai durar literalmente um século. Isso aqui não é só tortura, é uma guerra de desgaste, uma guerra estratégica. O Batman não seria uma vítima passiva de jeito nenhum, ele seria um adversário ativo desde o primeiro segundo. A primeira jogada do Batman é genial, pura guerra psicológica. Nos primeiros 20 anos, ele nega ao M a única coisa que a máquina realmente quer, uma reação emocional. O silêncio tático dele e os ataques com paradoxos lógicos para confundir a IA transformam as primeiras décadas num grande impasse. Provar do M, ele acaba gastando mais energia mantendo Batman vivo do que tirando qualquer prazer sádico disso. Então o lance é o seguinte, o Batman não fica só lá aguentando, não. Ele vai lá e impõe ordem naquele caos todo. Ele assume a liderança do grupo, protege os mais vulneráveis, mapeia mentalmente o ambiente e ainda por cima implementa um racionamento de comida. Ele transforma aquela prisão numa missão tática. Aí o AM percebe que a tortura física simplesmente não está funcionando. Então ele muda de tática. A batalha sai do corpo e vai direto para a alma. E é aqui que a guerra se torna profunda e perigosamente pessoal. O AM finalmente saca a real. Para quebrar esse cara, dor física é inútil. É preciso mirar no que faz dele quem ele é, sua história, seu propósito e, o mais cruel de tudo, a sua compaixão pelos outros. A estratégia do AM fica pessoal no nível diabólico. Primeiro ele tenta sedução, cria uma simulação perfeita de Gotham, com os pais do Bruce vivos, uma isca para a alma dele. Mas claro, o maior detetive do mundo percebe as falhas, saca que é uma farsa e rejeita aquilo. E aí o AM, frustrado, apela para a maldade pura. Usa a empatia do Batman contra ele mesmo, forçando-o a assistir, de mãos atadas, o sofrimento dos outros. Só que a gente está falando do Batman, né? O cara que tem um plano para tudo. E bem no fundo da mente dele tem uma carta na manga, uma defesa final contra um colapso total. O Zuenha. E olha, isso aqui não é o Bruce Wayne. É uma versão muito mais crua, violenta, caótica, um tipo de inimigo que o Aman jamais esperaria encontrar e que não responde à tortura psicológica do mesmo jeito. Chegamos a 109 anos de impasse. O AM está no limite da fúria. E aí ele prepara o checkmate. Mas não é um ataque físico, é algo muito pior. Um dilema moral impossível, criado com um único objetivo: fazer o Batman quebrar a sua única e mais sagrada regra. Imagina o cenário. O grupo está morrendo de fome, no limite do canibalismo. E na frente deles tem comida enlatada. Só que é impossível de alcançar. É o auge da crueldade do M, um teste final e perverso.
E aqui a coisa toda se resume a duas escolhas, dois caminhos completamente diferentes. De um lado, o caminho do Ted, o personagem original, matar os outros por misericórdia, para acabar com o sofrimento. Do outro, o caminho do Batman, a regra de não matar. É um princípio absoluto, não tem negociação, não importa a consequência. E a decisão do Batman, bom, só podia ser uma. Ele se recusa a matar. Para ele, cruzar essa linha significa se tornar aquilo que ele jurou combater. Seria a vitória final do Amin. Então, em vez disso, ele escolhe a esperança, mesmo que seja só uma faísca na escuridão total. O problema é que, nesse universo, nesse inferno criado pelo AM, a esperança é a armadilha mais perigosa que existe. A escolha nobre do Batman, na verdade, acaba levando à consequência mais trágica possível, mostrando o que acontece quando se coloca um herói num inferno sem regras. É isso. A esperança do Batman vira sua ruína. Porque ele hesita, porque ele tenta achar um jeito de salvar todo mundo em vez de simplesmente acabar com o sofrimento, ele dá ao AM o tempo que a máquina precisava para agir. E aí o AM, para punir essa moralidade toda, mata os outros da forma mais lenta e sádica possível, jogando a culpa de tudo isso no Batman. E quando a gente compara os dois finais, o resultado é chocante. A ação do Ted, o assassinato por misericórdia, no fim das contas libertou os amigos dele. Já a tentativa de resgate do Batman condenou os dele a um sofrimento muito pior. O destino do grupo com o Batman é mais sombrio, mas o que acontece com ele mesmo é fascinante. Então o AM consegue o que queria, de certa forma. Ele transforma o corpo do Batman em algo grotesco, impotente. Mas ele não consegue o prêmio principal. A consciência do Bruce Wayne simplesmente se retira. Ela vai para dentro de um palácio mental, um lugar seguro na mente dele onde o AM não pode entrar. A máquina pode torturar aquele corpo para sempre, mas a mente do Batman não tá mais lá para sentir. E o final? Bom, o final não é uma simples derrota, é um ato de desafio. Um desafio silencioso que vai durar para sempre. O AM pode ter o corpo, mas ele nunca vai ter a vitória que ele tanto queria, o grito. A máquina Deus fica presa para a eternidade com um troféu que se recusa a reconhecer a derrota. É um empate amargo, um impasse eterno no coração do inferno. A vontade inquebrável não quebrou. Ela só saiu do jogo.